Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, em nome de Jesus, que venho mais uma vez trazer uma palavra para a igreja. A palavra que vou trazer hoje está baseada em alguns versículos da Bíblia que se encontram em Atos 3:25, Efésios 2:19, Mateus 12, do 46 ao 50, Marcos 3, do 31 ao 35, Lucas 8, do 19 ao 21. Então, depois da pregação, se sentirem no coração, abram suas Bíblias e leiam essas passagens e reflitam melhor sobre a palavra de Deus e sobre as coisas que Deus tem para falar em nossas vidas. Deus, Ele nos escolheu para que possamos ser sua família na terra. Pessoas que fazem parte da família de Jesus Cristo na terra. A palavra de Deus em Atos 3:25 diz assim: Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então nós, como família de Deus, somos famílias benditas e abençoadas, Nós fazemos parte do corpo de Cristo, da família de Cristo. Nós somos a igreja onde nós temos que preservar a união da família, preservar a família. E como fazemos isso? Através da doutrina, através da pregação da palavra, através da união do povo em oração, em jejum, através do carinho que nós temos um pelos outros e levando a palavra de Deus conforme ela determina, que nós amemos uns aos outros como Jesus Cristo nos amou, como Ele amou a sua família, como Ele amou o seu povo na terra. Nós vemos ali em Efésios 2:19 que nós somos pessoas não mais estranhas para Jesus Cristo, mais conhecidos de Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus em Efésios 2:19: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós somos pessoas separadas para sermos concidadãos de Jesus Cristo na terra. Nós somos a família de Deus que temos que levar a palavra de Deus para as pessoas necessitadas, para aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós temos entre nós, nossos familiares, muitas pessoas ainda que não ainda se achegaram a Deus, e nós temos que nos preocupar com isso, nós temos que interceder sobre isso, nós temos que jejuar sobre isso, nós temos que orar sobre isso, nós temos que pedir para que Jesus Cristo, como teve misericórdia das nossas vidas, como nos perdoou, como nos recebeu como um ente da sua família, também venha receber aqueles que fazem parte da nossa família que ainda não tiveram encontro com Deus. Também aquelas pessoas que estão ao nosso redor, onde nós convivemos no nosso dia a dia, aonde nós trabalhamos, aonde nós passamos a maior parte dos nossos dias, pessoas essas ainda que não tiveram encontro com Deus, que nós possamos ser exemplo de família de Deus na terra, Nós somos falhos, às vezes cometemos erros, mas se nós procurarmos levarmos a palavra de Deus a sério, seguir os mandamentos de Jesus Cristo, fazer a vontade de Deus, ouvir a sua palavra e executar a sua palavra, nós poderemos, em nome de Jesus Cristo, alcançar muitas pessoas das nossas famílias. E elas vão ver, poderão ver através de nós a glória de Deus e o poder de Deus. O que Deus tem feito em nossas vidas em tempos difíceis. O que Deus tem feito em nossas casas em tempos difíceis. O que Deus tem feito em nossa igreja em tempos difíceis. Tempos esses que nós passamos agora, onde temos algumas
privações, né, quanto a praticar o evangelho dentro da igreja, porque temos limitações de espaço, temos distanciamento, né, temos que ter algumas regras e temos que obedecer essas regras, porque são regras impostas pelo homem. E Deus diz que nós temos que não somente obedecer a Deus, mas também obedecer a lei do homem em todas as coisas, desde que isso não infrinja a palavra de Deus, né? Então, que nós possamos, como família de Jesus Cristo na terra, levar o evangelho de Jesus ao necessitado e lembrar dos nossos familiares e irmãos na fé. Em Mateus 12, 46 ao 50, a palavra de Deus, ela fala sobre a família de Jesus Cristo. E diz assim a palavra de Deus: e falando ele à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo disse: ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Então nós temos que fazer a vontade de Deus, continuar na presença de Deus, fazer com que a palavra de Deus seja propagada e executar e ouvir a palavra de Deus em nossas vidas, né? Para que Deus possa continuar com a sua mão estendida sobre a sua igreja, sobre o teu povo, e continuar derramando bênçãos sem medidas. Que a misericórdia de Deus nesses dias difíceis, que o poder de Deus, que a unção do Espírito Santo de Deus, a graça, o poder do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário possa estar sobre a nossa casa e a nossa família, sobre as nossas vidas. Porque as pessoas podem estar de quarentena, as pessoas podem estar dispersas em quarentena, mas o diabo ele não para. O diabo ele trabalha o tempo todo. O diabo ele está o tempo todo tramando alguma coisa contra o povo. Que nós possamos repreender isso das nossas vidas, que nós possamos repreender isso do meio do povo de Deus, do meio da família de Deus. Que a família de Deus possa ser a base na terra para que as dificuldades possam ser para que essas dificuldades possam ser como que eu poderia dizer, que essas dificuldades não venham nos prejudicar, mas nós possamos sair vitorioso através das batalhas que nós vamos ter com essas dificuldades no nosso dia a dia. Que Deus possa, em nome de Jesus Cristo, continuar com a sua mão estendida sobre o seu povo na terra, sobre a sua nação na terra e derramar bênçãos sem medidas. Nós fomos um povo escolhido de Deus para sermos a sua família, através de Jesus Cristo e a sua morte na cruz. Então, que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário não seja em vão sobre as nossas vidas e que o poder de Deus possa estar sobre as nossas vidas. Em Marcos, o último versículo, o tema é o mesmo, né? A família de Deus, mas o último versículo ali de Marcos 35 diz: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em Lucas, o último versículo ali diz assim: mas, respondendo ele, disse-lhe: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Que nós possamos ouvir e executar a palavra de Deus no nosso dia a dia e principalmente em nossas vidas.
Que a graça de Deus e o poder de Deus esteja sobre a igreja, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, suprir todas as nossas necessidades através da palavra de Deus. O nosso conforto tem que ser a palavra de Deus e a firme convicção que se Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, nós vamos ser salvos. Se nós formos acometidos de alguma coisa, nós possamos ter a nossa salvação garantida. É para isso que estamos aqui, para servir a um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que está acima de tudo e de todas as coisas. É em nome de Jesus que eu agradeço a oportunidade e peço que a graça de Deus, o poder de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus continue com a igreja, em nome de Jesus. Obrigado.